Veja os últimos momentos de Yahya Sinwar, que foi eliminado por soldados de Israel. Soldados enviará um drone para verificar se a área era segura, quando identificaram que havia inimigos em um prédio, e fizeram um disparo com um tanque atingindo a cabeça de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar está sentado em uma poltrona, e ao avistar o drone, tenta derrubar, jogando o que parece um pedaço de madeira. Logo após ele foi atingido por um projétil de um tanque disparado por soldados que faziam uma operação na região. O exército israelense confirmou na quinta-feira que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, considerado por Israel o principal arquiteto do mortal ataque terrorista do grupo militante em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra em Gaza, foi morto em batalha. As Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram em um comunicado que Sinwar foi morto na quarta-feira após uma perseguição de um ano. Nas últimas semanas, as forças da IDF e da ISA, sob o comando do Comando Sul, têm operado no sul da faixa de Gaza, seguindo informações da IDF e da ISA que indicaram as localizações suspeitas de membros seniores do Hamas, diz a declaração militar israelense. Soldados da IDF da 828ª Brigada, Bislash, operando na área identificaram e eliminaram 3 terroristas. Após completar o processo de identificação do corpo, pode ser confirmado que Yahya Sinwar foi eliminado. 2 fontes israelenses familiarizadas com o assunto disseram à CNN anteriormente que as forças israelenses encontraram Sinwar durante uma operação militar de rotina. As fontes disseram que as tropas de infantaria israelense encontraram 3 militantes perto de um prédio em Gaza e os enfrentaram. Após o fim da batalha, as tropas encontraram um corpo parecido com Sinwar e alertaram os comandantes seniores. Israel também confirmou às autoridades americanas que Sinwar estava morto, de acordo com os testes iniciais de DNA, disse outra pessoa familiarizada com o assunto. Registros dentários ajudaram Israel a identificar Sinwar, disse um oficial dos Estados Unidos, ex-oficial familiarizado com o assunto, além de outras biometrias. A confirmação dentária pôde ser conduzida relativamente rápido, disse o oficial. O governo israelense tem a biometria de Sinwar porque ele passou mais de 2 décadas na prisão israelense por assassinato. De acordo com a rádio do exército israelense, que é financiada pelo Estado e operada pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, os militares israelenses detectaram movimento suspeito no andar superior de um prédio. Então dispararam contra ele com um tanque. Mais tarde, disse a estação de rádio, um drone escaneou a área do ataque, e os soldados reconheceram o rosto de Sinwar nos escombros. As IDF já haviam detectado atividade incomum na área, informou a estação de rádio, então decidiram na semana passada aumentar as varreduras e não sair. O Hamas ainda não fez nenhum comentário sobre seu líder. Sinwar foi por muito tempo o homem mais procurado por Israel na faixa de Gaza, mas ele permaneceu esquivo. Sinwar foi o principal alvo da operação de Israel em Gaza, lançada na esteira do ataque de 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns. Israel matou várias figuras importantes do Hamas em sua campanha aérea e terrestre em Gaza, que matou mais de 42.000 pessoas e desencadeou uma crise humanitária, de acordo com autoridades na faixa. Imagens que supostamente mostram o corpo morto de Sinwar estão circulando amplamente nas mídias sociais. Nelas, um homem muito parecido com Sinwar pode ser visto morto nos escombros de um prédio destruído com ferimentos graves no crânio. A CNN passou as imagens por um software autenticador, que não mostra sinais de manipulação de imagem. Não é possível discernir um local ou período de sua morte a partir das fotografias. Sinwar liderou o Hamas desde agosto, após o assassinato do líder anterior Ismail Haniyeh. Ele não era visto em público desde os ataques do Hamas e acredita-se que ele estivesse escondido na vasta rede de túneis que serpenteiam sob Gaza. Israel acusou publicamente Sinwar de ser o mentor por trás do ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro, embora especialistas digam que ele provavelmente é um de vários. Mohammed Deif, o comandante das brigadas Al-Qassam que Israel alegou ter matado em um ataque em julho, e seu vice, Marwan Issa, também foram nomeados como figuras-chave por trás de 7 de outubro.
Figura de longa data no grupo islâmico palestino, Sinvar foi responsável por fortalecer a ala militar do Hamas antes de estabelecer novos laços importantes com potências árabes regionais como líder civil e político do grupo. Ele foi eleito para o principal órgão decisório do Hamas, o Politburo, em 2017, como líder político do Hamas na filial de Gaza. Sinvar foi designado como terrorista global pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 2015 e foi recentemente sancionado pelo Reino Unido e pela França. Autoridades dos Estados Unidos especularam que sua morte poderia ser uma das melhores chances de pôr fim à guerra entre Israel e Hamas. Com um acordo de cessar-fogo e reféns para interromper a guerra teimosamente travado por meses, altos funcionários do governo Biden se apegaram à esperança de que Sinvar pudesse um dia ser eliminado, e que isso poderia abrir portas que simplesmente não seriam de outra forma. Sinvar nasceu em 1962, em um campo de refugiados em Khan Younis, sul de Gaza. Sua família foi deslocada de Al-Maidal, uma vila palestina na moderna Askelon, durante a Guerra Árabe-Israelense. Ele se juntou ao Hamas no final da década de 1980 e se tornou um dos fundadores do temido aparato de inteligência interna, conhecido como MAJ. Ele foi condenado em 1988 por participar do assassinato de 2 soldados israelenses e 4 palestinos suspeitos de colaboração com Israel, e passou mais de 2 décadas na prisão israelense. Sinvar disse mais tarde que passou aqueles anos estudando seu inimigo, inclusive aprendendo a falar hebraico. Ele foi libertado em 2011 como parte do acordo que permitiu a troca de mais de 1.000 prisioneiros palestinos por Gilad Shalit, um soldado das FDI que havia sido capturado e levado para Gaza, onde ficou detido por mais de 5 anos. Naquela época, Sinvar chamou a troca de um dos grandes monumentos estratégicos na história da nossa causa. Choreu disse que sua libertação foi facilitada pelo fato de seu irmão ser um dos sequestradores de Shalit e insistiu que ele fosse incluído no acordo. De volta a Gaza, Sinvar subiu na hierarquia e rapidamente se tornou um jogador-chave dentro do Hamas. Choreu disse que ele se tornou conhecido por sua brutalidade e pela violência que ele inflige a qualquer um que ele suspeite de traição ou colaboração. É bem sabido que enquanto estava na prisão, ele torturou pessoas, a maioria membros do Hamas, usando uma chapa quente para causar queimaduras. Seu papel no MAJ realmente diz muito sobre seu caráter, sua crueldade. Mas, ao mesmo tempo, os israelenses que o conheceram disseram que ele também pode ser muito prático, discutindo abertamente opções, disse Choreu. Como líder político do Hamas, Sinvar se concentrou nas relações estrangeiras do grupo. De acordo com o SFR, ele era responsável por restaurar o relacionamento do Hamas com os líderes egípcios que estavam cautelosos com o apoio do grupo ao islamismo político, e por atrair financiamento militar contínuo do Irã. Sinvar foi considerado um tomador de decisões vital e provavelmente o principal ponto de contato dentro de Gaza durante as intensas negociações sobre o retorno dos mais de 240 reféns levados para o enclave pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. As negociações envolveram figuras importantes de Israel, Hamas, Estados Unidos, Catar e Egito. No final do dia, há 2 pessoas no topo das negociações, disse Gerson Baskin, um conhecido ativista israelense pela paz envolvido na libertação de Shalit, o soldado israelense, em 2011. Um é Yahya Sinvar do lado do Hamas, e o outro é Benjamin Netanyahu, do lado israelense. Mais de 100 reféns israelenses e estrangeiros foram libertados pelo Hamas e 240 prisioneiros e detidos palestinos foram libertados por Israel, como parte de uma trégua conquistada nessas negociações, antes do cessar-fogo temporário entrar em colapso em 1º de dezembro, com Israel e Hamas culpando um ao outro pelo fracasso. Sinvar foi chamado de muitas coisas nos últimos 2 meses. O porta-voz militar israelense, tenente-coronel Richard Hest, chamou Sinvar de rosto do mal e o declarou um homem morto. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus.